Descubra a verdade oculta. Meu filho revela surpreendente egoísmo da esposa que levou tudo. O cheiro da terra molhada pela chuva recente ainda pairava no ar quando Joaquim, um trabalhador rural de 50 anos, olhou para sua fazenda. Ele tinha dedicado sua vida ao cultivo daquela terra, o que não apenas sustentava sua família, mas também trazia um orgulho inestimável. O sol despontava no horizonte, mas sua alma se sentia obscurecida por uma sombra, uma doença que consumia suas forças dia após dia. Maria, sua esposa, uma mulher guerreira de 48 anos, sempre foi seu porto seguro, mas agora parecia distante, mergulhada em um mar de preocupações financeiras que Joaquim desconhecia. Lucas, seu único filho de 22 anos, assistia a tudo em silêncio, sentindo que laços familiares estavam se desfazendo como folhas secas no vento. Um dia, enquanto limpava a sala, Lucas encontrou uma caixa de madeira antiga. Por curiosidade, resolveu abrir. Dentro, documentos e recibos que não deveriam estar ali. Ao ler um deles, seu coração disparou. Era um extrato que revelava que sua mãe havia desviado dinheiro que deveria ser usado para a saúde de Joaquim e para sua própria educação, em um esforço desesperado para resolver um problema que ela nunca compartilhara. Lucas sentiu um nó se formar em seu estômago. O que devia fazer agora? Confrontar Maria e arriscar explodir a frágil dinâmica familiar ou proteger seu pai a qualquer custo e permanecer em silêncio? Enquanto a saúde de Joaquim piorava, Lucas decidiu que não podia mais ficar calado. Em um almoço que deveria ser um momento de união, a tensão tomou conta do ambiente. Com uma voz trêmula, mas firme, ele questionou Maria. Por que você não contou a verdade, mãe? Por que deixou as coisas chegarem a esse ponto? O olhar de Maria se tornou feroz, como um leão defendendo seu território, mas aos poucos a raiva se transformou em um desespero palpável. Joaquim se sentou em silêncio, seus olhos aclamando por respostas, enquanto o clima se tornava insuportável. Antes que Lucas pudesse recuar, lançou o documento sobre a mesa. Isso tudo é seu, mãe? Você trabalhou nas sombras e deixou meu pai aqui, no escuro? A pergunta pairou no ar como um raio prestes a cair. O silêncio foi ensurdecedor e Maria, percebendo que seu segredo estava exposto, teve sua bravura despedaçada. Joaquim sentiu a fragilidade do que acreditava ser seu lar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O clima estava pesado, todos sabiam que a verdade doía. Enquanto a discussão se intensificava, novas revelações sobre o passado da família poderiam ser a chave para a redenção ou a destruição do que restava. A dinâmica familiar estava em jogo. A fragilidade dos vínculos trazia à tona a possibilidade de um amor perdido, mas também a esperança de reconstrução. Lucas sentiu o coração acelerado. O que mais estava escondido debaixo dessa camada de segredos? Ele não tinha ideia de que um novo segredo, ainda mais devastador, estava prestes a emergir, colocando em risco tudo o que ele amava. E agora, a única pergunta que ecoava era: até onde a família aguentaria antes de se despedaçar? Joaquim, sentado à mesa, sentia seu coração cada vez mais pesado. O silêncio se estendia, como uma teia de aranha envolvendo a sala, tornando cada pergunta não feita ainda mais difícil de suportar. A respiração de Maria estava acelerada, seus olhos avermelhados se fixavam na folha amarelada que Lucas deixara sobre a mesa. Era como se o mundo ao seu redor tivesse parado, abrindo um abismo que ela não sabia como atravessar. Você não entende, Lucas, Maria finalmente falou, a voz trêmula, mas cheia de um desespero latente. Eu fiz isso para proteger sua educação, para garantir nosso futuro. Eu nunca quis que seu pai soubesse. Cada palavra dela soava como uma facada no coração de Joaquim, que agora ouvia sua esposa justificar seus atos egoístas.
Era como se o amor que ele dedicou a ela durante todos aqueles anos estivesse sendo estraçalhado por uma única verdade. Lucas estava em conflito. Ele queria socar a mesa, gritar pela traição, mas a dor de ver seu pai diante daquela situação o paralisava. Um emaranhado de emoções o tomou: tristeza, raiva e até mesmo uma pitada de pena pela mulher que ele conheceu e amava. Era difícil imaginar que aquela Maria, forte e decidida, pudesse ter se perdido em um mar de decisões equivocadas. "Você destruiu a confiança do meu pai", Lucas exclamou, a voz alta cortando o silêncio que agonizava no ambiente. "E agora, o que faremos? Como poderemos recuperar tudo isso?" Se ao menos Maria pudesse entender a profundidade do impacto de suas ações. Os olhos de Joaquim, que antes brilhavam de amor e esperança, agora se tornaram vidrados, como se sua alma estivesse se despedaçando em camadas. A fraqueza que o acometia se misturava à dor emocional. Virou-se lentamente para Maria, buscando um vislumbre de compreensão, um sinal de que ela se arrependera. "Maria, o que mais você esconde de mim?" ele questionou, a voz embargada. Nessa pergunta havia um subtexto que fazia o coração de todos na sala tremer. As paredes da casa pareciam se aproximar, comprimindo o espaço e tornando tudo ainda mais insuportável. Ela hesitou, as palavras presas na garganta. O olhar de Joaquim a desnudava. Ele sabia que ela carregava mais segredos, que aqueles erros eram apenas a ponta do iceberg. E nesse instante, Maria viu a verdade doer mais do que qualquer palavra. Se ela falasse, todo o seu mundo, todo o esforço que dedicou para preservar uma vida familiar, se esvairia. "Lucas, eu não queria que seu pai ficasse doente. Eu estava tentando arranjar um empréstimo, mas as coisas fugiram do meu controle. E eu não soube como lidar. Eu só queria..." Maria começou a falar, mas as palavras foram interrompidas por um soluço profundo que escapuliu de seu peito. "Você só queria?" Lucas interrompeu, exasperado. "E o que você queria que nós fizéssemos agora? Esperar a conta chegar ou viver uma mentira? É isso que quer para nossa família?" As lágrimas de Maria escorriam, e Joaquim, tomado pela dor, respirou fundo, tentando encontrar um caminho entre os sentimentos. Ele percebeu que a vida que ele amava, a mulher que ele acreditava conhecer, estava se quebrando diante dele. Nessa virada angustiante, um estrondo ecoou, seguido de uma gritaria no exterior da casa. O agricultor e seu filho olharam pela janela. O que poderia ser tão urgente e repentino? Seria apenas a realidade batendo a porta novamente? Ou seria o sinal de que algo ainda mais sério estava prestes a acontecer? Os olhares de todos se cruzaram e Joaquim sentiu um frio na barriga. Eles não tinham apenas que lidar com a crise familiar, mas agora com uma nova ameaça que poderia alterar tudo. Qual seria o próximo capítulo dessa história envolta em segredos? A única certeza que restava era que a tempestade estava apenas começando. O barulho exterior aumentava como um rugido, uma tempestade de vozes misturadas, mas dentro da casa o clima estava ainda mais tenso. Joaquim levantou-se, seus pés pesados como se a gravidade tivesse aumentado. Ele se aproximou da janela, sem saber se estava preparado para o que veria. Maria o seguiu, seus olhos cheios de desespero e expectativa. Lá fora, uma multidão se aglomerava em frente à propriedade. As expressões plenas de preocupação e indignação deixavam claro que algo havia ocorrido. O agricultor, um amigo de Joaquim, gesticulava freneticamente, enquanto o filho dele, um rapaz de não mais que 20 anos, parecia em estado de choque. "Joaquim!" o agricultor gritou, a voz cortante como uma faca. Ele não está bem. Meu filho sofreu um acidente com o trator." Aquelas palavras eram como um sopro de vento gelado que cortava a atmosfera já pesada da casa. Joaquim sentiu seu corpo paralisar. As cores do ambiente se tornaram pálidas. O que mais poderia acontecer? Ninguém estava preparado para mais uma tragédia. "Vamos, temos que ajudar." Lucas tomou a frente, correndo em direção à porta. Joaquim hesitou. Ele queria estar lá, mas sua mente ainda girava em torno do que haviam acabado de discutir. Os erros de Maria, a traição, todas as feridas abertas. "Joaquim, precisamos." A urgência na voz de Lucas fez com que tudo se deslizasse em segundo plano. Ele se virou para Maria, vendo o medo refletido em seu olhar. Essa seria mais uma batalha para eles enfrentarem, mas dessa vez talvez fosse além do que qualquer um poderia suportar. Enquanto os três seguiam para fora da casa,
O ar quente do dia contrastava com a tempestade interna que cada um carregava. Maria se sentia paralisada, um nó no estômago que se comia a cada passo. O que se tornara de seu casamento? Estariam prestes a perder tudo de novo? Quando chegaram ao local do acidente, a cena era caótica. O trator estava virado e o jovem agricultor estava deitado sobre o chão, pálido, cercado por outros moradores da vila que tentavam dar os primeiros socorros. O desespero tomou conta de Joaquim. Seu coração batia forte ao ver a gravidade da situação. "Chame uma ambulância!" ele gritou. Sua voz não parecia a dele, ecoando com uma força que não sabia que existia. Uma mulher começou a ligar, enquanto outros se organizavam para tentar estabilizar o jovem ferido. Maria, ainda em choque, havia ficado um pouco atrás. O impacto de tudo a envolveu como uma onda avassaladora. Agora, mais uma vez, a vida exibia sua crueza, a fragilidade da existência que ela tentava proteger. Um grito foi ouvido e todos viraram-se em direção ao rapaz. "Ele não está reagindo!" o médico da vila gritou, os olhos arregalados e a voz tremendo. Joaquim se aproximou, sentindo o desespero tomar conta dele. Ele queria ajudar, mas não sabia como. O jovem, com quem havia conversado tantas vezes, agora estava em um estado crítico. A atmosfera estava carregada de sobressalto e a incerteza pairava no ar como uma nuvem pesada. Os pensamentos de Joaquim giravam incontroláveis. Ele olhou para Maria, um pedido silencioso no olhar. O que significava tudo isso agora? Como eles, que estavam prestes a se despedaçar, poderiam enfrentar mais essa batalha? Quando a sirene da ambulância finalmente soou ao fundo, um profundo silêncio tomou conta. O que estaria reservado para todos eles? O choque do acidente era uma metáfora gritante para suas próprias vidas despedaçadas. Enquanto a ambulância chegava e as pessoas se moviam em frenesi, a vida de Joaquim parecia estar em uma linha tênue, prestes a ceder. E a pergunta ecoava em sua mente: se ele não soubesse lidar com os segredos de Maria, como poderia existir um futuro para eles após essa nova calamidade? Dois mundos estavam prestes a colidir e as revelações que viriam poderiam mudar tudo para sempre. O jovem agricultor, ainda estirado na terra batida, começava a receber a atenção do médico. Joaquim, inchado de sentimentos conflitantes, sentiu um peso em seu estômago. No fundo, sabia que a gravidade da situação era maior do que suas questões pessoais. Como ele poderia dedicar toda a sua atenção ao ferido quando sua própria vida se desmoronava? Maria começou a se mover lentamente em direção ao grupo, seu olhar perdido. Joaquim sentiu um ímpeto de protegê-la. Ela era a mulher que, apesar de tudo, ainda a amava profundamente. Mas como confiar em alguém que havia quebrado a aliança que juraram manter? Um grito estrondoso cortou o ar e todos os olhos se voltaram para o jovem. Joaquim sentiu seu coração disparar. "Por favor, faça algo!" A voz do agricultor, preenchida com desespero, atingiu Joaquim como um soco no estômago. Ele não pôde evitar de se aproximar. O jovem estava pálido, uma sombra de quem costumava ser, e Joaquim viu nele um reflexo de sua própria fragilidade. No entanto, o médico já fazia sinal para que se afastassem. O momento era crítico e qualquer interferência poderia ser fatal. Criou-se um círculo humano, uma barreira de proteção, mas interna e externamente, Joaquim e Maria estavam em guerra. "Joaquim!" Lucas chamou-o. O amigo o puxou com força para trás. "Precisamos focar no que está à nossa frente." A brutalidade da realidade fez com que Joaquim tomasse uma decisão. Ele precisava ajudar, não apenas o jovem agricultor, mas também a sua família. No entanto, ao olhar para Maria, sentiu algo se expandir dentro dele. Era o amor que insistia em brotar junto à dor. Ela a viu lutando contra as lágrimas, e o desejo de consolá-la quase superou sua própria angústia. Como o amor poderia coexistir com tanta mágoa? Como podem as pessoas se ferirem e ainda assim se importar? "Precisamos de mais mãos", Joaquim gritou, buscando apoio entre os vizinhos. Ele não ia se deixar paralisar. Ele lutaria, não só por eles, mas também por todos que dependiam daquela comunidade. As sirenes se aproximavam e o ar estava pesado com a expectativa.
Ao seu lado, Maria fez um movimento sutil, mas Joaquim hesitou. A troca de olhares entre eles disse muito, mais do que ele estava disposto a escutar. Era como se um segredo estivesse nos unindo novamente, tentando puxar eles para fora daquele abismo. Um grito do agricultor trouxe Joaquim de volta à realidade. Ele está inseguro. O que está acontecendo com meu filho? O medo nas palavras dele era palpável e a urgência da situação se impôs sobre a confusão emocional que Joaquim ainda carregava. A ambulância finalmente estacionou em um alvoroço e as portas se abriram. Médicos e enfermeiros cobriram o jovem com um manto de esperança. Mas para João, o que significava estar ali, dividido entre a vida e a morte, se o mundo de seu coração estava se desintegrando? Enquanto os profissionais lutavam contra o tempo, Joaquim se afastou um pouco. Ele precisava de um tempo para respirar, para pensar. Maria o seguiu, embora a distância entre eles parecesse como um abismo. Joaquim, a voz dela estava trêmula, como se as palavras fossem um peso difícil de carregar. O que ela diria? Ele estava tão alinhado a seus próprios sentimentos que temia o que ouviria. Eu preciso saber se podemos superar isso, não só pelo acidente, mas por nós. O olhar dela era de uma sinceridade que o assombrou. Joaquim estava prestes a dar uma resposta quando, de repente, um barulho intenso fez seu coração disparar. A ambulância começava a se mover, levando o jovem para longe deles. E por um momento, todos se esqueceram de seus próprios medos, unidos pela fragilidade da vida. E se não for suficiente? Joaquim sussurrou para si mesmo, sabendo que a resposta poderia ser mais devastadora do que ele imaginava. A questão pairava no ar, enquanto seus olhos seguiam o veículo, e a incerteza de que cada um de seus segredos poderia ser revelado na próxima curva. E se tudo o que conhecia estivesse prestes a explodir? Ele precisava saber a verdade, mas estaria pronto para encarar as consequências? Joaquim sentiu a adrenalina pulsando em seu corpo enquanto a ambulância desaparecia no horizonte. A cena à sua frente parecia um borrão, o som das sirenes se apagando gradualmente, como se o mundo estivesse se desvanecendo. Seus pensamentos giravam em torno da fragilidade da vida, da dor que agora moldava aquela tarde. Maria, ao seu lado, também parecia perdida. O olhar dela se desviava, acompanhando a estrada por onde o carro de emergência tinha ido. A tensão entre eles, carregada de amor e de mágoa, tornava tudo ainda mais complicado. Joaquim, ela insistiu, começando a se aproximar. Precisamos conversar. Eu não quero que isso fique assim entre a gente. Ele respirou fundo, tentando organizar as palavras que não chegavam. O que ele poderia dizer a ela nesse momento? Eu não sei se consigo, Maria. Eu estou muito confuso. Eu entendo, mas temos que enfrentar isso. Olha ao nosso redor. Pessoas estão precisando de nós. Temos que ser fortes, juntos. Ela gesticulou para o grupo, que estava se dispersando lentamente, mas Joaquim sentia que o peso de suas próprias emoções não permitiria que ele se entregasse tão facilmente. Como podemos ser fortes juntos se a confiança se perdeu? Sua voz tremia. As lembranças da traição dela ecoavam, criando um eco doloroso em seu peito. Uma vizinha, Dona Ana, se aproximou. Seu olhar trazia preocupação. Joaquim, você pode vir comigo até a casa do agricultor? A família precisa de alguém forte. Precisamos de você. Joaquim hesitou, mas a determinação no olhar de Dona Ana o convenceu. Ele precisava se mover, começar a agir. Sim, claro, ele respondeu, voltando-se para Maria. Vou ajudar, mesmo que esteja doendo. Ela assentiu, olhando para ele com um misto de alívio e tristeza. Seu coração se partia por saber que, independente do que viesse a seguir, haveria uma sombra sobre eles. Mas Joaquim também sabia que não poderia ficar parado, esperando pela dor. Ao chegar à casa do agricultor, o ambiente estava pesado. Os parentes se acumulavam ao redor da cozinha. As vozes em sussurros reverberavam um clima de desespero. Joaquim percebeu o olhar aflito de uma mulher, a mãe do jovem, que se desmanchava em lágrimas. Ele se aproximou, oferecendo um abraço acolhedor. Estamos todos aqui, vamos enfrentar isso juntos, ele tentou dizer, mas as palavras soavam vazias mesmo para ele.
A dor da mãe ecoava em seu próprio peito e por um instante ele esqueceu suas próprias mágoas. Enquanto conversavam, Joaquim tomou coragem e pediu: "Precisamos de um plano. O que podemos fazer por vocês?" As vozes começaram a se elevar, planos a serem traçados, estratégias discutidas. Mas no fundo, a mente de Joaquim não estava ali. Ele se viu pensando em Maria e no que significaria sua reconciliação. Mas enquanto todos os aliados lutavam, a sombra da dúvida surgia. O que aconteceria se ele se entregasse novamente a um amor que poderia destruir seus sonhos? Assim que a noite caiu, um homem chegou correndo. Olhos esbugalhados, ele trouxe notícias. Joaquim segurou a respiração quando ouviu as palavras o jovem agricultor. Ele não reagiu como esperávamos, o homem disse ofegante. Precisamos ir ao hospital imediatamente, pode ser questão de horas. O coração de Joaquim disparou. Era a hora da verdade, o momento que poderia mudar tudo para eles. Ele olhou para Maria, que já estava a seu lado. Vamos, precisamos ir. Os dois se lançaram na direção do carro, mas a pergunta martelava em sua mente. Estaria ele preparado para o que encontraria ao chegar lá? A resposta não parecia mais clara do que antes, mas uma coisa era certa: tudo poderia mudar em questão de minutos. Quando chegaram ao hospital, a cena era frenética. Médicos e enfermeiros circulavam e o cheiro de desinfetante permeava o ar. Joaquim puxou Maria pela mão. Santos união, mas o estômago estava apertado. E se as notícias ruins o separassem deles de uma vez por todas? Enquanto esperavam, o que Joaquim não sabia era que a verdade sobre o passado estava prestes a se tornar uma realidade indesejada. E a revelação que mudaria suas vidas estava mais próxima do que imaginavam. A espera no hospital parecia interminável. Joaquim e Maria estavam sentados em cadeiras pouco confortáveis, o som das portas se abrindo e fechando, ecoando pelo corredor como se fossem ecos de uma batalha que não parecia ter fim. Joaquim olhava em volta, absorvendo a agitação, mas sua mente não conseguia escapar do que estava em jogo. E se ele não sobreviver? A voz de Maria cortou o silêncio, mas a inquietude no olhar dela sugeria que ela já havia imaginado essa possibilidade. Joaquim entrelaçou os dedos com os dela, um gesto que tentava, em vão, levar um pouco de conforto naquele momento angustiante. Não vamos pensar assim, ele respondeu, mesmo sem acreditar tanto quanto gostaria. Ele é forte, vai superar isso. Maria respirou fundo e Joaquim percebeu uma lágrima escorregar pelo rosto dela. Era uma mistura de tristeza e culpa, reflexo do que estava acontecendo e da sombra que pairava sobre o relacionamento dos dois. Joaquim queria enxugar a lágrima dela, confortá-la, mas o remorso entorpecia suas mãos. Nos recantos de sua mente, a traição a assombrava como um ladrão furtivo, sussurrando que a dor poderia ter um custo alto. E naquele momento crítico, a incerteza sobre Maria tornava-se insuportável. A porta da sala de emergência se abriu e um médico com um semblante sério se aproximou. Joaquim se levantou de um salto, Maria ao seu lado, ambos com corações acelerados. O médico os cumprimentou com um aceno de cabeça. Estamos fazendo o nosso melhor. O estado do jovem é crítico, mas ainda há esperança. Precisamos de um tempo. A mensagem não trouxe alívio, mas uma pequena faísca de esperança. Joaquim trocou um olhar com Maria. Vamos ficar aqui e esperar, ele disse, a voz firme, mesmo que o coração estivesse prestes a desmoronar. Eles se sentaram novamente e, após minutos que pareceram horas, Joaquim decidiu quebrar o silêncio. Sobre nós, eu sei que precisamos conversar, Maria. O que aconteceu entre nós ainda está muito presente e isso me machuca. Você não me contou tudo. Maria olhou para ele, seus olhos um espelho de dor. Eu sei, Joaquim, eu errei, mas você também. A frase ficou presa em sua garganta e ela hesitou. Eu não queria magoar você. O que nós tínhamos era real e eu coloquei tudo a perder. E agora? Joaquim perguntou, a expectativa de uma resposta pairando no ar. E se as coisas não forem como antes? E se a traição foi só o começo de um desvio que não podemos consertar? Maria inclinou a cabeça, os lábios pressionados, procurando as palavras certas.
Possivelmente, mas eu quero lutar pelo que temos, não só por nós, mas por tudo que construímos juntos. Joaquim fechou os olhos por um momento, sentindo a luta interna. Ele queria acreditar, mas a dúvida ainda pesava. E ali, na sala fria do hospital, a possibilidade de perder o jovem agricultor e o que isso significava para a vida de todos ao redor os cercava como uma nuvem escura. O médico voltou, interrompendo seus pensamentos. Precisamos da sua autorização para uma cirurgia. Pode ser o que vai salvar a vida do rapaz. Ambos assentiram com a cabeça e o médico continuou. E por favor se lembrem, pode não ser fácil, haverá grande risco, mas temos que tentar. Assim que o médico se afastou, Joaquim olhou para Maria, que agora parecia um pouco mais calma, mas o brilho da incerteza ainda estava ali. E se a cirurgia não funcionar? Ele murmurou, quase para si mesmo. E se as verdades que ainda não conhecemos nos separarem de vez? Maria se aproximou, segurando a mão dele. Tudo pode mudar em um instante. Precisamos ser honestos um com o outro, Joaquim. Não podemos esconder nada, mesmo que doa. A adrenalina inicial tinha dado lugar a uma nova tensão, enquanto Joaquim tentava juntar as peças do quebra-cabeça de seu coração despedaçado e da vida que se movia à sua volta. O que mais ele ainda não sabia? Com a possibilidade de perder o jovem agricultor, o que mais poderia desmoronar? E como se respondendo à sua angústia, o telefone de Maria tocou. Ao olhar a tela, seu rosto se desfez em uma expressão de horror. É minha mãe, ela balbuciou, a voz quase inaudível. Ela nunca liga a essa hora. O que poderia essa chamada significar? Havia um novo impacto no ar, outro choque à espera de acontecer, e Joaquim sentiu que o chão sob seus pés simplesmente desaparecia. O verdadeiro desfecho estava se aproximando, e o que ele ouvira do outro lado da linha mudaria tudo novamente. Maria hesitou por um momento, o olhar fixo na tela do celular como se as palavras que viria a ouvir pudessem ressoar por todo o corredor do hospital. O seu semblante passou de uma tensão nervosa para um misto de apreensão e medo. Joaquim sentiu o clima mudar ao seu redor. A espera agonizante parecia repentinamente mais pesada. "Você está bem?" Joaquim perguntou, quase que engolindo as palavras. Ele queria confortá-la, mas sabia que a notícia que se aproximava poderia muito bem ser devastadora. Maria apenas balançou a cabeça, pegando o celular com mãos trêmulas. "No que está pensando?" Joaquim indagou, forçando a voz a permanecer calma. Ele deveria ser o forte, mas o desespero ameaçava tomar conta. "Eu não sei o que esperar." Maria finalmente soltou, pressionando o botão para atender a chamada. A ansiedade misturava-se com a expectativa, criando um nó apertado em seu estômago. Joaquim disse uma oração silenciosa, desejando que a voz que viria do outro lado fosse de consolo. "Maria!" A voz da mãe ecoou do outro lado da linha, carregada de uma urgência que fez o coração de Joaquim disparar. "Eu não consigo acreditar no que está acontecendo. Seu pai, ele teve um acidente e não sei como mais lidar com isso." Maria palideceu. Uma onda de choque a atravessou como um relâmpago num dia ensolarado. "O quê? Mãe, como assim? Ele está bem?" A voz dela tremia e Joaquim pôde sentir a dor por trás de cada palavra. "Ele está em estado crítico no hospital. Estive pensando em você e a primeira coisa que me veio à mente foi que você está passando por isso com ele também. Nunca imaginei que seria assim." O mundo de Maria parecia girar rapidamente, desmoronando em segundos. As sensações a envolveram e ela fechou os olhos tentando processar a avalanche de notícias. Ao lado, Joaquim viu a luta dela e seu impulso foi de envolvê-la em um abraço apertado, mesmo sabendo o risco das emoções à flor da pele. "Vamos pra lá, mamãe. Não posso ficar aqui." Maria respondeu firmemente, a determinação se sobrepondo ao desespero. Era uma mistura de energia e medo, um combustível que galvanizava sua vontade de olhar nos olhos da mãe e do pai. "Eu te encontro lá, querida. Eu sinto muito por tudo isso", a mãe murmurou antes de desligar. A conexão foi cortada, mas o impacto continuou reverberando, como as ondas de um lago após uma pedra jogada de uma forma abrupta. "Maria, Joaquim começou a falar, mas as palavras se perderam. Em um instante, o foco da vida dele se tornaram uma realidade insuportável. O jovem agricultor, cuja vida pendia na balança, agora dividia a atenção deles com um outro desfecho potencialmente trágico. "Joaquim, precisamos ir. Meu pai, posso perder meu pai também." O desespero na voz dela fazia com que seu coração se apertasse.
Ele absorveu a informação, lutando contra o turbilhão de emoções que ameaçava tomar conta. Vamos, eu estou com você. Ele a puxou, seguindo em direção à saída, os pés pesados, mas o ritmo rápido. Cada passo ressoava como um eco sombrio. A ideia de perder um ente querido atingia Joaquim de todos os ângulos, como se a dor lhe fosse apresentada na forma de uma facada. E quanto ao que aconteceu entre nós? Maria perguntou, a voz tremendo. Deixemos isso para depois, Joaquim respondeu, embora uma parte dele soubesse que essa conversa precisava acontecer. Mas agora não era o momento. Agora precisavam lidar com o que já era certo, a fragilidade da vida. Quando cruzaram os portões do hospital, Joaquim podia sentir a tensão crescente entre eles, uma ferida aberta que, ainda não cicatrizada, continuava a pulsar. O que mais o destino reservava para eles naquele dia tortuoso? E com cada passo que davam, a pergunta ecoava como um mantra em sua mente. E se as verdades ainda não reveladas mudarem tudo outra vez? Essa incerteza pairava no ar, como uma nuvem escura prestes a desabar. O silêncio do hospital era ensurdecedor. Assim que cruzaram as portas, Maria sentiu o cheiro de desinfetante e tristeza. Era tudo muito real, muito intenso. Os corredores branquíssimos pareciam reproduzir suas emoções, refletindo a frieza e a incerteza que a cercavam. Joaquim caminhar ao lado dela fazia com que um mínimo de paliativo surgisse no mar de turbulência emocional. Temos que encontrar a sala de emergência, ele disse, firme. Maria sentiu, mas a expressão de seu rosto falava de um coração apertado. Cada passo que davam em direção à recepção carregava o peso das possibilidades. Será que seu pai ia sair daquela com vida? O pensamento a aterrorizava, e quando ela olhou nos olhos de Joaquim, viu um reflexo da mesma angústia. Os dois impossibilitados de tocar no que estava acontecendo dentro deles, mas unidos na dor. Seu pai, ele precisa de mim, Maria murmurou, quase como se tentasse se convencer. Ela começava a sentir uma pressão no peito, uma ansiedade que mal a deixava respirar. Joaquim a puxou levemente para perto, sua mão envolvendo a dela como um apoio quase maternal. Calma, vamos conseguir, estamos juntos, ele reiterou, tentando dar a certeza que ela buscava. Mas a incerteza nas palavras dele não escapou ao ouvido dela. Na recepção, Maria correu até a atendente, uma mulher de cabelos compridos e cansados, que logo percebeu a aflição estampada no rosto de Maria. Por favor, meu pai sofreu um acidente, onde ele está? A funcionária olhou para a tela do computador, enquanto Joaquim observava a interação. O olhar da mulher parecia se transformar a cada instante, como se lidasse com a dor dos outros, mas não conseguisse se preparar para a própria. Nome do paciente, ela perguntou, a voz objetiva, mas os olhos demonstrando empatia. Luiz Almeida, Maria respondeu, segurando a respiração. O tempo pareceu parar, enquanto a mulher digitava, o som das teclas soando como batidas de um coração em descompasso. Ele está na sala 3, mas... A atendente hesitou, e Maria notou a hesitação. Era um aviso, um sinal de que as notícias talvez não fossem boas. Mas o quê? Maria explodiu, sua voz carregada de desespero. A realidade começou a se sobrepor ao seu desejo de esperança. Joaquim segurou seu braço, dando um leve aperto, e ela sentiu que precisava da força dele mais do que nunca. Ele está estável, mas em estado crítico. As autoridades estão diligenciando os procedimentos. Pode ser um pouco complicado. A resposta dela se transformou numa flecha de angústia certeira. A palavra complicado ecoava na mente de Maria enquanto ela tentava digerir a informação. Estável, mas crítico. O que isso significava? Maria não sabia se deveria respirar ou chorar. O medo a tinha engolido de uma forma crua. Vamos, precisamos ir até lá, Joaquim insistiu, já se movendo na direção da sala. Maria o seguiu, cada passo preenchido de incertezas. O corredor parecia interminável e toda a dor que estava projetada ali parecia querer consumi-los. Quando chegaram à porta da sala 3, Maria hesitou. Pulou a barricada de suas emoções e empurrou a porta, revelando um ambiente que iria mudar para sempre a forma como ela percebia seu pai.
Ele estava ali, deitado em uma cama, com tubos ao seu redor e o olhar preso em um vazio que a fez querer gritar. Pai! A voz dela foi um sussurro quebrado. A realidade a atingia com a força de um golpe. Sentiu o corpo fraquejar, mas a presença de Joaquim ao lado dela a levantou outra vez. O que ela não esperava, entretanto, era encontrar sua mãe do outro lado, as lágrimas escorrendo pelo rosto, parecendo não reconhecer a filha ali, tão próxima dela. Maria, a mãe murmurou, quase como um lamento. E assim, naquele instante doloroso, um desfecho se desenrolou. As verdades ocultas estavam prestes a vir à tona. Maria olhou para os dois pilares da sua vida, e em seu íntimo, algo dizia que o dia ainda não havia terminado. Que segredos seriam revelados a seguir? A tensão no ar era palpável. Maria estava com o coração acelerado, sentindo cada batida ecoar em seus ouvidos. O olhar fixo em sua mãe, cuja expressão de dor parecia um aviso sombrio, a fazia questionar tudo. Por que ela ainda não havia percebido a presença da filha? O sentimento de abandono começou a se misturar à angústia que já a consumia. Você não percebeu que estou aqui? Maria perguntou, sua voz quebrando com a emoção. O silêncio na sala a envolveu, como se o tempo tivesse parado. Um rápido movimento de Joaquim ao seu lado atraiu sua atenção. Ele se virou para a mãe, a preocupação visível em seu rosto. Tia, o que aconteceu? O Luiz precisa de vocês. Ele se adiantou, colocando uma mão reconfortante no ombro da mulher, mas a resposta que ela deu a seguir fez o chão se abrir sobre os pés de Maria. Ele não quis que você soubesse, que você estivesse aqui. As palavras soaram como uma condenação. Maria sentiu como se estivesse sendo puxada para um abismo, confusa e tensa. Tudo que sua mãe disse parecia um eco de um mistério que nunca havia sido revelado. Do que você está falando? Maria interveio, sua voz subindo em tom, cheia de indignação. Eu sou a filha dele, por que ele não queria que eu soubesse? A mãe parecia hesitar, seus olhos marejados de lágrimas refletindo a luta interna entre o amor e a dor. Maria, ele tem um segredo, algo que ele tem carregado por muito tempo. Não era o momento de você descobrir. A frustração se transformou em um turbilhão de emoções. Maria não sabia se ficava com raiva ou se sentia pena. Segredos? Você está me dizendo que ele está lutando pela vida e você se preocupa com segredos? Não é tão simples assim, minha filha, a mãe tornou, a voz falhando. O que ele esconde tem a ver com você também. Aquelas palavras a atingiram como uma onda. Um turbilhão de perguntas surgiam em sua mente. O que poderia ser tão grave que seu pai preferiria arriscar tudo a contar? Maria olhou para Joaquim em busca de respostas, mas ele parecia tão perdido quanto ela. Precisamos entrar, Joaquim disse. A urgência na voz dele a tirou momentaneamente do seu estado de confusão. Se ele precisar de vocês agora, é o momento. A porta da sala estava aberta e Maria hesitou. A ideia de pisar naquele espaço sagrado, onde a linha entre a vida e a morte era tão tênue, era assustadora, mas também, de certa forma, libertadora. Ela precisava entender, não só pela saúde do pai, mas para colocar fim a incertezas que a torturavam. Finalmente, com um fio de coragem que até então parecia perdido, Maria deu um passo à frente, seguida de perto por Joaquim. A visão de seu pai, mais frágil do que nunca, a fez sentir um nó na garganta. Uma parte dela queria correr e abraçá-lo, outra parte queria gritar todas as perguntas que estavam queimando em sua mente. E enquanto entrava na sala, ela encontrou seu pai com os olhos fechados, respirando com dificuldade. Um novo sentimento a invadiu, a necessidade de proteger e entender ao mesmo tempo. Pai, sussurrou Maria, sua voz quase desaparecendo no ar denso. O que você não me contou? O que está acontecendo? Os olhos dele se abriram lentamente e, naquele instante, o que deveria ser um reencontro se transformou em um divisor de águas. A expressão no rosto dele deixou claro que as próximas palavras poderiam mudar tudo. Maria, há algo que você precisa saber sobre sua mãe, algo que pode mudar o que você sente por ela. Ele começou, sua voz fraca, mas firme. E nesse momento, Maria percebeu que aquela era apenas a ponta do iceberg. A verdade estava prestes a se desenrolar de uma maneira que nunca poderia imaginar. Que segredos estavam enterrados no passado que poderiam balançar os alicerces da sua família? A sala estava silenciosa, exceto pelo som suave dos aparelhos ao redor. Maria sentiu o coração disparar.
O olhar ansioso de Joaquim ao seu lado era um reflexo da preocupação que compartilhavam. O que seu pai estava prestes a revelar poderia reescrever tudo o que ela pensava sobre sua família. Maria, Luiz começou, a voz fraca. O que vou te contar não é fácil. Eu não queria que você soubesse assim, mas numa hora dessas não posso mais esconder a verdade. Ele respirou fundo, como se estivesse ponderando a profundidade do que precisava dizer. Pai, por favor, conta logo, eu preciso saber, Maria implorou, os olhos cheios de lágrimas. Você sempre achou que sua mãe e eu éramos um casal perfeito, mas isso não é verdade. Ele começou e Maria sentiu um frio na barriga. A verdade é que existiram problemas entre nós. Eu cometi erros e um deles levou a um caminho que nunca desejei. As palavras dele eram como facadas, mas Maria permaneceu atenta. O que você quer dizer? Que erros, pai? Luiz hesitou, olhando desesperado para a mulher ao seu lado que estava em choque. Eu envolvi-me com outra mulher, ele revela, e as palavras ecoaram como um trovão. O silêncio que veio em seguida foi opressivo. Maria não conseguia processar o que ouvira. Era como se o chão tivesse cendido sob seus pés. Outra mulher? Como você pode fazer isso? Sua voz estava tingida de raiva e desespero. E você nunca me contou, nem para minha mãe? É por isso que não queria que você soubesse. Eu não a amo como amava antes, mas eu a deixei porque não quis mais viver uma mentira, ele disse, a fraqueza na voz dele tornando-se evidente. E eu consegui mudar minha vida, mas o preço disso foi alto. Eu sinto que a culpa me consumiu até agora. Os sentimentos de Maria eram confusos, raiva, tristeza e, no fundo, uma necessidade incontrolável de entender. E minha mãe sabia disso? Não a princípio, mas ela poderia ter descoberto há mais tempo. Eu fiz tudo o que podia para protegê-la de saber. Eu só queria que você tivesse uma vida tranquila. Joaquim, que ouvira tudo em silêncio, não conseguia conter a indignação. E isso foi o que você achou certo. Você mentiu para ela e para todos nós. As suas ações refletiram na sua saúde e na saúde do jovem agricultor. Você não percebia que cada decisão causava dor? Luiz desviou o olhar. Um erro leva a outro, e agora vejo o que fiz. Espalhei dor na vida de quem mais amo. Eu só não sei como consertar isso. Neste momento, entraram um médico e uma enfermeira. Precisamos de um momento com o paciente, o médico disse, e as palavras soaram como um convite a sair. Maria hesitou, mas a força de Joaquim a puxou para fora da sala. O corredor estava cheio de pessoas apressadas, e a sensação de que a vida continuava indiferente às desesperações familiares se instalou em seus corações. O ar estava pesado, como se estivesse prestes a desabar uma tempestade. Maria, precisamos conversar, Joaquim começou, tentando encontrar palavras que não se perdessem na dor compartilhada. Eu entendo que o que descobrimos é devastador, mas você precisa se perguntar, você está disposta a perdoar seu pai, a reconstruir a relação com sua mãe? Como posso perdoá-los? Maria respondeu, os olhos marejados. Como posso olhar nos olhos da minha mãe, sabendo que ela viveu com a dor de me esconder verdades? Como posso confiar novamente? Confiança leva tempo, mas os laços familiares valem essa luta. O amor que você sente por eles ainda existe. Ele pode não ser o mesmo, mas pode se transformar, Joaquim sugeriu, seu olhar firme e reconfortante. A sinceridade nas palavras dele afundou fundo em Maria. Ela olhou de volta para a porta da sala onde o pai estava. A possibilidade de se perder naquele momento não era aceitável. O que mais eu não sei? Tem mais segredos escondidos por trás disso tudo, Joaquim? Então, pergunte a eles. Confrontação é a chave e você merece saber de tudo. Mas lembre-se, a verdade pode doer, mas ela também pode curar. As palavras de Joaquim a despertaram de um estado de confusão, assim como um farol iluminando a escuridão densa. Maria decidiu que, independentemente da dor que viria, precisava encarar a realidade de frente. Vamos, precisamos ir até eles, ela disse com firmeza. Ao voltarem para a sala, os olhos de Luiz estavam fixos no chão e a expressão de pesar nos rostos de ambos os pais fazia o peito dela apertar ainda mais. Pai, mãe, precisamos conversar sobre tudo isso, Maria falou, a voz firme e decidida. Com o coração acelerado, Luiz e a mãe se entreolharam.
A tensão no ambiente era quase palpável, mas a determinação de Maria estava à altura da tarefa. É hora de quebrar o silêncio e libertar nossas almas desse fardo. Vamos entender o que realmente aconteceu e, se for o caso, voltar a nos relacionar como família. Mas para isso, precisamos da verdade. Os pais assentiram e, naquele momento, um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Não seria fácil, mas a coragem estava ali, junto com a esperança de que a verdade revelada poderia, de fato, trazer uma nova oportunidade de reconciliação. E assim, Maria puxou uma cadeira, seus olhos determinados a olhar para eles. Era a hora de enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse, e, pela primeira vez, sentiu que, mesmo sendo difícil, o caminho para a cura tinha começado. A tempestade na vida deles parecia, enfim, começar a dissipar, dando espaço a uma nova aurora. Agora era a hora de cicatrizar as feridas e descobrir se havia amor suficiente para enfrentar os desafios vindouros. E não se esqueça, você precisa se inscrever agora para continuar a acompanhar histórias que tocam o coração e fazem sua alma vibrar. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo com boas vibrações. Comente suas histórias, reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. Não espere nem mais um segundo, sua interação é fundamental para mantê-lo vivo.